Olá, muito boa tarde, meu nome é Gabriel Vieira, seja bem-vindo a mais um Viva Voz, espaço aberto para livre expressão de segunda a sexta-feira aqui na 94.9, Rádio Univale FM, para quase 40 municípios catarinenses e diariamente na TV Univale, no canal 26 da TV a cabo aqui da cidade de Itajaí. O programa Viva Voz é uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. E hoje no Viva Voz nós vamos falar sobre igualdade de gênero. Segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quase 30% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Ainda assim, de acordo com outra pesquisa realizada pela ONG Articulação Feminista do Mercosul, o Brasil está em 15º lugar em igualdade de gênero entre 16 países avaliados na América Latina e no Caribe. Ou seja, o Brasil está em penúltimo lugar na América Latina e no Caribe em igualdade de gênero. No Viva Voz de hoje, nós vamos falar sobre a igualdade de gênero e também sobre o primeiro fórum sobre igualdade de gênero da Univale, que vai acontecer hoje à noite aqui na Universidade. Por isso, fique ligado, porque o Viva Voz de hoje já está no ar. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Ana Cláudia Capistrano, que é socióloga e é coordenadora deste fórum. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Professora, existem tipos diferentes de discriminação? Sim. Uhum. E é justamente são esses tipos de discriminação que as relações de gênero querem discutir, querem visibilizar, querem trazer à tona a discussão. Então, na verdade, diversos tipos de discriminação, diversas práticas de preconceito ainda existem em relação às mulheres, muitas vezes diretas, outras vezes indiretas, mas, de fato, os dados mostram que a gente tem que avançar muito ainda em termos de relações culturais, em relações institucionais. De fato, isso é muito presente ainda. E o que ainda leva a essa desigualdade entre homens e mulheres? Pois é, essa é uma desigualdade histórica, né? Começando pelas discussões históricas e culturais. A gente não constrói um novo comportamento, uma nova realidade da noite para o dia. A gente tem aí todo o histórico do século XX, no Brasil especificamente, que foi o século das mulheres, talvez até mesmo em termos mundial, porque isso significou uma série de avanços, de conferências. E essa discussão da igualdade, ela é muito intensa, ou seja, por que a gente está frisando essas diferenciações? Porque há um debate nas relações de gênero que você parte para a discussão da igualdade total entre as mulheres e os homens, e isso pode ser um problema, como pode ser um avanço, né? Porque muitos acreditam que essa igualdade não existe no sentido prático, né? Ela é simbólica, ela pode ser apenas jurídica, mas na vida real as igualdades não vão levar mesmo a demonstrar que é o fim dos preconceitos. E um outro debate que vai colocar que é preciso reforçar as práticas diferencialistas, só que sem diminuir a mulher. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há um debate de gênero que coloca, sim, o princípio da igualdade entre homens e mulheres, mas há um debate que vai discutir que as diferenças não nos inferiorizam, que as diferenças entre homens e mulheres, entre grupos homossexuais, enfim, apenas reforçam a necessidade de uma convivência, de uma tolerância, né? Então, eu insisto em mostrar que falar em igualdade ou falar em diferencialismos, né, entre homens e mulheres é discutir, antes de mais nada, como são produzidas as relações de gênero, né? Então, acho que o centro desse debate tem que ser esse olhar de gênero, esse olhar histórico, né? A grande referência para as discussões do gênero foi a obra da Simone de Beauvoir, que foi em 1949, quer dizer, já faz muito tempo que essa obra foi lançada, e a partir dessa obra que você começa a ter a sensibilidade para as questões do gênero, porque até então você acaba naturalizando as diferenças entre homens e mulheres, né? Tem uma frase do Bobbio que eu acho fantástica, quando ele proclama o princípio da equidade. Porque a equidade muitas vezes resolve o problema da igualdade, ou seja, igualdade, entre aspas, não é um problema, mas ela traz certas dificuldades de implementação. Então, por exemplo, ele coloca que eu vou proclamar a diferença quando a igualdade me descaracteriza. E aí eu vou proclamar a igualdade quando a diferença me inferioriza. Então, acho que o equilíbrio entre esses dois temas, igualdade e diferença entre homens e mulheres, tem que estar na pauta do dia, a gente tem que estar discutindo, né? Ou seja, porque, como eu falei, se isso é histórico, se isso é cultural, a gente tem que perceber quais são os nós destas relações. Ainda mais o Brasil, que tem uma tradição cultural patriarcal, masculina, de dominação. Então, acho que hoje em dia, cada vez mais chamar atenção para o gênero não é pouca coisa. A gente tem que estar sensível a isso. Uhum. E existe diferença entre
igualdade e equidade de gênero? Sim. O que seria, Carol? Porque a igualdade, na verdade, foi o princípio do movimento feminista, né? Quando fala em gênero, a gente lembra do histórico do movimento feminista, que proclamava o princípio da igualdade. Porque, é claro, se a gente for lembrar que a Simone de Beauvoir, quando escreve essa obra, ela está falando num contexto, né, pós-Segunda Guerra Mundial, em que você não tem garantidos os direitos civis, políticos e sociais das mulheres. Então, a briga das primeiras feministas, né, era pelo movimento sufragista, era pelo direito, sim, à igualdade, ao voto. Né? Então, nesse momento, você garantir a participação da mulher na esfera pública já era o suficiente. Você tinha quase que a certeza de que a utopia da igualdade ia resolver na questão do mercado de trabalho. Ou então com as mulheres tendo visibilidade, as mulheres aparecendo, não estando trancafiadas em casa, né, na relação doméstica. Então, ganhar o espaço público era o princípio da igualdade, era você conseguir isso. Tá? Com o avanço dessa discussão do movimento feminista e com as propostas de outras teóricas, a gente vai ter um outro debate acontecendo aí, né? Ou seja, o princípio constitucional, as liberdades constitucionais, né, eles são universais. Então, é muito importante garantir a igualdade. Mas no campo prático, no campo das relações sociais, o princípio da equidade, a meu ver, é muito mais significativo. Né? Porque no princípio da equidade, você respeita as diferenças, sem que isso inferiorize as mulheres. Né? Então, aquele eterno debate do pacotinho das habilidades. Né? Quem tem as habilidades para certas tarefas são homens ou mulheres. Né? Quem tem as competências para certas tarefas são homens ou mulheres. Então, claro que há diferenças entre esses grupos sociais. Mas a questão é, a igualdade não pode anular essas diferenças. Então, o pessoal brincava antigamente, falava em igualdade, eu quero ver mulher, então, estacionando um carro. Eu quero ver mulher, então, trocando uma lâmpada. Aí ficavam os homens brincando. Pois é, então, nessa relação, homem não pode lavar louça porque isso é tarefa de mulher, homem não pode cuidar da casa. Então, essas brincadeirinhas, acho que a gente já tem que avançar. Já deu de ficar simplesmente falando em termos de tarefas, né, de atividades. Isso são conceitos sociais, são práticas. Existem coisas muito mais importantes para serem debatidas. Né? Não pode naturalizar, dizendo que as mulheres foram feitas para isso. Por isso que, mais uma vez, eu falo, o gênero é um conceito, ou um enfoque, ou um olhar, enfim, que está querendo tirar do biológico, tirar do natural essas tarefas. E jogar o debate para o campo jurídico, para o campo político, para o campo social. Porque é nesse campo que as coisas acontecem, é nesse campo que as relações se estabelecem. Então, é nesse campo que as desigualdades e as hierarquias e as dominações e as violências acontecem. Então, é claro que no plano jurídico eu consigo resolver muita coisa, né? No plano político também. Mas é no dia a dia, é no cotidiano que você vai, de fato, ver aonde está essa igualdade, onde é que está esse princípio da equidade, né? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio do debate, né? Uhum. E eventos recentes, né, como, por exemplo, a eleição da presidente Dilma Rousseff, não mudam desculpa, perdão, me enrolei com as palavras, não mudam, de fato, esse panorama da desigualdade de gênero no Brasil? Então, sim e não, né? Muda porque, de fato, existe uma maior visibilidade, as mulheres têm maior representatividade, também não dá para menosprezar isso. É claro que as mulheres têm que ter, sim, essa presença na política, mas não porque isso não resolve tudo. Porque não é só o fato das mulheres estarem, né, efetivamente no campo da política que todas as desigualdades de gênero vão desaparecer. Ao contrário, muitas mulheres reforçam estereótipos de gênero quando estão na política. Né? Então, a gente pode pensar aqui na postura masculinizada de algumas mulheres, né, de algumas governantes, não é? Ou seja, você está representando as mulheres ou o Brasil? Você está representando uma plataforma de governo ou você quer governar para as mulheres? Né? Então, eu acho que esse é um debate bem polêmico. Assim. A gente pode também perceber que existem política de cotas para as mulheres. Por que existe isso? Ora, porque se não for a política de cotas, não vamos ter nunca uma representatividade paritária. Então, precisa forçar a porta de entrada. Mas, ao forçar a porta de entrada, você está discutindo a igualdade, porque as mulheres têm que ter uma representação paritária na política, mas, por outro lado, é preciso pensar nas diferenças. Então, o modo de governar das mulheres, a agenda que é dada às mulheres. Por exemplo, no Brasil, a gente tem 11,8%, se não me engano, de parlamentares mulheres. Não é nada. Isso é um dado, né, no universo de 90% masculino. Então, o que vai dizer, as relações de gênero vão mostrar o quê? Vão problematizar as pautas do que é dado às mulheres, quais são os ministérios que são dados às mulheres, os assuntos sérios, entre aspas, né, são dados às mulheres, ou elas cuidam de pautas que são ditas femininas? Isso é um problema de gênero, né? Então, mulher é boa na política para quê?
para governar para as mulheres, ou para ela ser ouvida, ela tem que ter uma postura masculinizada, colocar o taierzinho e ficar sério, cortar o cabelo, né, não usar batom, entende? Então existem estereótipos, né, que não resolvem tudo, ou seja, é por isso que eu falo, em todos os campos das relações de gênero, elas chamam a atenção para os papéis que muitas vezes são naturalizados, né, o comportamento da mulher na política, o comportamento do homem. E agora a professora tocou num assunto bem delicado, porque todo partido, na época da eleição, ele precisa manter uma cota de candidatas do sexo feminino. Não seria a mesma coisa, por exemplo, das cotas nas universidades? Você não está dizendo assim que elas precisam estar, porque se não houver essas cotas, elas não vão estar de jeito nenhum, nem pleiteando uma vaga? Mas você veja que em relação à universidade, houve um avanço nas conquistas feministas e das organizações também das mulheres, né? Porque é um campo amplo, né? Temos as feministas, temos as teóricas do gênero, temos as militantes, temos as que estudam as mulheres, então é difícil rotular, né? Mas, enfim, no campo da universidade, se avançou muito mais rápido com isso, né? Porque a mulher sempre pleiteou a sua educação. Diferentemente do acesso à universidade, por exemplo, para negros, para índios, né, em que as políticas de cotas são muito mais incisivas. Né? Então, acho que nesse sentido, o espaço da mulher na universidade já foi uma vitória bastante significativa. Né? O fato de que as mulheres estão se qualificando para o mercado de trabalho e também estão se qualificando nas universidades. Então, acho que isso reforça um pouco esse debate. E por que são necessários casos extremos, né, como o que aconteceu com a Maria da Penha, para que aconteçam grandes mudanças na legislação? Infelizmente o Brasil ele reflete isso, né? Ou seja, tudo no Brasil é conseguido através de muita luta, de muita mobilização social. Claro que isso é extremamente significativo, isso é importante, mas o caso da Lei da Maria da Penha, não podemos nunca esquecer de falar que o Brasil só reconheceu a importância de legislar sobre isso quando foi denunciado pelo Comitê, né, da Organização dos Estados Americanos. Então, a própria ONU foi interferir nisso também, né? Ou seja, então depois de uma interferência internacional, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí a coisa tomou um outro passo, né? Ou seja, tomou um outro fôlego. Então, para que chegar nesse extremo? E aí, novamente, volta a questão do debate, igualdade e equidade. Porque todo mundo alegava, né? De vez em quando eu ainda ouço alunos quando comentam isso em sala de aula, né? Por que o artigo 5º da Constituição não resolve tudo? Né, se somos todos iguais perante a lei. Porque isso é um princípio, isso é uma questão simbólica e universal das garantias individuais, que não foi contemplado no caso específico da Maria da Penha. Então, quer dizer, precisou sim criar uma especificidade, né, uma lei específica para tratar da violência contra a mulher, da violência doméstica contra a mulher, porque nem tudo se resolve no artigo 5º da Constituição. Né? Então, quer dizer, esse é o princípio da igualdade. Ok, o princípio é universal. Mas a questão da violência doméstica contra as mulheres é um princípio de equidade, de se entender que a violência histórica contra a mulher tem raízes culturais patriarcais, de dominação masculina. Né? Então, quer dizer, haveria necessidade de uma lei para tratar especificamente disso. Né? Ou seja, então, foi um avanço, né, em termos legislativos, mas como você diz, demorou demais, chegou a um extremo. E veja, a gente já está há 6 anos de vigência da lei. Então, a gente ainda ouve casos e ainda percebe situações em que as mulheres estão sendo vitimadas ainda de um modo bruto. Né? Então, quer dizer, a lei ainda precisa ter esse escopo maior na sociedade. A gente precisa discutir isso, para ter maior visibilidade, acesso. Com certeza. Hoje o Viva Voz está falando sobre igualdade de gênero. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Ana Cláudia Capistrano, que é socióloga e é coordenadora do primeiro Fórum sobre a Igualdade de Gênero, aqui na Universidade do Vale do Itajaí. O Viva Voz vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco nós já estamos de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Viva Voz nesta tarde de quinta-feira. Hoje nós estamos falando sobre igualdade de gênero e também promovendo o primeiro fórum sobre sobre equidade de gênero, aqui na Universidade do Vale do Itajaí, que vai acontecer hoje à noite. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Ana Cláudia Capistrano, que é socióloga e coordenadora desse fórum. Professora, como surgiu a ideia de realizar esse fórum? Então, eu estou coordenando 2 projetos de extensão do CEJURPS, né, que é o nosso Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale, que
Um programa de formação e assessoria em cidadania infanto-juvenil, que já tem 8 anos aqui na instituição, e que discute a temática do gênero vista pela infância, né? Ou seja, existe uma carência muito grande de estudo de gênero na área da infância, né? Então, motivada por esse estudo da sociologia da infância, do gênero, a gente foi encontrando necessidade de ampliar o debate sobre o gênero na universidade, né? Ou seja, a gente sabe que existem diversas iniciativas de professores, de programas de mestrado na universidade, mas que ainda não dialogam, está de forma isolada, né? Então, eu tomei a liberdade de organizar o primeiro fórum, inclusive em nome do outro projeto de extensão chamado Observatório de Políticas Públicas, porque o nosso objetivo é justamente levantar as políticas públicas na cidade, em todos os campi que a universidade atua, para entender o mapeamento de gênero nas cidades, né? Então, por isso que a gente está trazendo as delegadas de Florianópolis, de Itajaí, porque a gente quer, primeiramente, mapear essa rede, conhecer os contatos, como é que se dá essa política pública, e que sejam fóruns anuais, né? Que o ano que vem também a gente possa estreitar os laços com as secretarias aqui na cidade, na região, e internamente também entender como é que esse debate ocorre na universidade, né? Então, a importância de todos que ouvem essa entrevista, de todos que participarão do fórum, para estabelecer contatos conosco no Sejurps, né? Para a gente poder ter um núcleo de gênero da própria universidade, né? Ou seja, a gente tem aí os objetivos do milênio, né? Até 2015, que precisamos, em termos de país, melhorar a igualdade entre o sexo e valorizar a mulher, né? Então, esse seria o nosso, um dos grandes objetivos do fórum, é trazer o debate acadêmico e o debate de políticas públicas. Quer dizer, se isso não acontecer na universidade, né, a gente não está contribuindo efetivamente para as mudanças sociais, para as transformações que se esperam de uma universidade, né? Uhum. E a situação aqui na nossa região, né? Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, a situação de igualdade de gênero ainda é complicado? É um tema complicado de se trabalhar? Como é que está a situação atualmente? É sempre um tema muito tenso, né? Falar de relações de gênero já nos rotulam como feministas. Não que ser rotulado como feminista seja um problema, né? Mas é que existe uma leitura do feminismo que também acaba que o interlocutor muitas vezes ironiza essa questão ou não tem uma sensibilidade para entender que as relações são construídas entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, não é? Ou seja, é uma via de mão dupla, né? O nome já diz, são relações sociais de gênero, ou seja, não são relações que nós vamos estar naturalizando. Então, o debate, sim, é sempre muito tenso. A gente pode tomar até um exemplo na própria universidade, né? Por que é tão difícil reunir coordenadores, diretores e gestores para discutir gênero? Por que não é uma coisa que flui? A gente tem que forçar um evento, ou seja, a gente fala, basta que as mulheres sejam coordenadoras, basta que elas estejam visíveis, que está tudo resolvido. A gente já falou no primeiro bloco que não é bem assim, né? Até mesmo no âmbito interno, a gente, por exemplo, precisaria fazer uma pesquisa para problematizar onde que as mulheres estão aqui na universidade, que papéis elas têm, que cursos que elas lideram, que pauta eles dão, que interface elas têm. Não quer dizer, avanços, com certeza, nós temos uma liberdade tremenda. O número de mulheres na universidade, tanto em termos de alunas quanto em termos de gerência, é significativo, não é? Mas, insisto, mesmo sendo significativo, vamos qualificar essa participação. Como é que se dá essa relação no dia a dia? Né? Ou seja, como é que se olha para a mulher, como é que se olha para a questão das piadinhas, né, dos comentários, das brincadeiras. Então, ainda falar em relações de gênero é chamar a atenção para uma relação delicada e, insisto, né, na sociedade brasileira, que tem um histórico de dominação masculina muito forte, que tem um histórico de cultura patriarcal muito forte. Então, avançamos, sim, mas ainda precisamos problematizar melhor isso. Nem tudo está resolvido. Porque não adianta você colocar uma mulher numa posição de comando, né, mas em um local que não tem a expressividade, né? Então, exatamente. Não faz sentido. E em que setor da sociedade essa diferença é mais evidente? Bom, seriam vários, né? Mas eu acho que ainda discutir o mercado de trabalho e o campo da política são dois terrenos também muito sérios. Porque você vê que ainda há desigualdade salarial no país, né? Que é um absurdo. Então, a gente ainda vê que há uma diferença salarial entre homens e mulheres para os mesmos ofícios, para as mesmas atividades, né? Então, isso remete às discussões de gênero novamente, porque as atividades masculinas sempre foram tratadas historicamente, né, como atividades sérias, como atividades competentes, como atividades que são históricas, e as atividades femininas sempre foram relegadas ao espaço doméstico, então esse espaço já é inferior.
é um espaço que não é importante, é um espaço repetitivo, né, cansativo, que não produz. Então, o trabalho da mulher não é produtivo, o trabalho do homem é produtivo. Então, o homem tem que ganhar mais do que a mulher, e assim vai. Então, acho que na área do mercado de trabalho ainda é importante qualificar a igualdade salarial, é importante qualificar as especificidades de atuações, porque tão poucas mulheres nas áreas exatas, né, porque ainda é um predomínio, né, de engenharias e tecnologias, enfim, as mulheres ainda passam. Existe uma frase que foi veiculada recentemente nas redes sociais, parece-me que foi um ator global que falou isso, né, que a mulher tem que ser melhor por mais tempo do que o homem. Eu acho muito engraçado que quando essa frase foi dita como se fosse uma verdade absoluta e uma inovação, e que ele descobriu a pólvora, né? Ora, Simone de Beauvoir e todo o histórico das teóricas feministas tem dito isso há muito tempo. Ou seja, a mulher, para se afirmar, seja em qual área for, até mesmo na família, até mesmo no mercado de trabalho, nas universidades, nas relações sociais, ela precisa dizer que veio para ficar. Ela precisa mostrar que ela é tão ou mais competente que o homem. Por que ela precisa fazer isso? Porque são relações de gênero, porque ela precisa ser melhor por mais tempo. Ou seja, a própria obra da Simone de Beauvoir, né, O Segundo Sexo. Por que o segundo sexo? Quem disse que a mulher é o segundo sexo? Foi o homem. E como é que o homem disse que ele foi o primeiro e que a mulher é o segundo? Porque ele disse isso por meio de várias instituições. Então, o cristianismo disse isso, a filosofia do século XIX disse isso, a ciência, a medicina do século XIX disse isso. Então, a mulher é o quê? É o espaço do inferior, do irracional. O sexo frágil. É frágil. Então, quer dizer, as mulheres, existe uma identidade etérea, né, que coloca as mulheres num pacotinho e elas agem assim. Certo? Então, para as mulheres governarem, atuarem, elas vão ter que mudar, vão ter que desenvolver certas habilidades que são ditas masculinas. Então, durante muito tempo, houve essa grande dicotomia entre o mundo público e o mundo privado, né? O mundo da natureza e o mundo da cultura, o mundo sério e o mundo, né, das brincadeiras, né? Então, nesse sentido, é necessário reforçar, assim, esse debate, ou seja, o mercado de trabalho e a política ainda carregam esses estereótipos e as desigualdades sociais. E como essas desigualdades podem ser vencidas? Então, eu sempre proponho, né, que haja um debate teórico, né? Na área da sociologia, a gente sempre precisa frisar que quando uma demanda se torna pública, ela tem que exigir um debate público. Se o século XX a demanda foi das mulheres, o século XXI a demanda está explícita no caso dos grupos homossexuais, que reivindicam direitos e igualdade, que também é o mesmo debate, né? Entre os homossexuais há também um debate que se divide entre os que primam pela igualdade e os que primam pela equidade, né? Então, o mesmo debate se coloca. Mas é fato, né? É preciso primeiro haver um debate público, sensibilizar-se, treinar o nosso olhar para as relações de gênero. Então, eu insisto que para superar desigualdades, formação. Sabe? Formação teórica, cursos, né? Recentemente eu vi uma cartilha de gênero de uma certa empresa, que eu não vou aqui divulgar, mas no âmbito nacional, que queria treinar a questão do gênero para os funcionários no setor da aviação. Achei fantástico. Quando eu abri a cartilha, primeiro capítulo, diferenças biológicas entre homens e mulheres. Eu fechei a cartilha. Porque eu falei, caramba, coloca gênero, acha que é lindo, porque está na moda discutir gênero, é meta do milênio, mas o debate não é social. O debate volta a ser biológico. As mulheres funcionam assim, tem a TPM assim, assim, assado. Os homens funcionam dessa forma. Vamos prestar atenção para poder ter um ambiente de trabalho adequado. Por favor, né? Desnecessário. Você entende? Está tratando gênero como sexo. E gênero são relações sociais estabelecidas. Gênero, portanto, se dá na interface da cultura. Então, primeiro, para superar a desigualdade é fazer o debate teórico. E é claro, né? Para superar a desigualdade tem que ter políticas públicas. Tem que ter legislação. Tem que ter a esfera do político atuando, com certeza. Agora, em termos gerais, já que o nosso tempo já está estourando, por que foi decidido dar o foco na Lei Maria da Penha durante esse fórum? Então, a gente, como quer fazer anual, nós estamos elegendo temas que sejam prioritários, né? Como este ano a gente já está comemorando 6 anos de vigência da lei, né? Então é necessário realmente trazer o debate para problematizar a questão da violência doméstica contra a mulher, que é uma violência de gênero, sim. Né? Então, acredito que a Lei Maria da Penha é para trazer esse debate jurídico mesmo. Mas, para o ano que vem, a gente quer trazer outros temas, quer talvez fazer um fórum interno para ouvir o que a universidade tem feito em relação a isso. Não é? Na área da saúde, por exemplo, tem muitos trabalhos sendo feitos pela universidade. Na área da educação também, com produção de materiais informativos. Enfim, e também tematizar o assunto sobre gênero e relações internacionais, que é outro tema emergente, né? Em termos de diplomacia, em termos
termos de foco de pesquisa que as mulheres estão tendo no cenário internacional. Então, sugestões também, né? Esperamos que os ouvintes tragam sugestões porque queiram discutir, né? Se a demanda é pública, então que as pessoas participem na universidade com sugestões, né? Do que discutir em termos de gênero. Então agora eu peço para a professora Ana Cláudia Capistrano fazer um convite para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, para comparecerem hoje à noite no fórum. Aonde que vai ser? No auditório do Sejurpes, né, que fica no bloco 16, às 19 horas. Se possível, cheguem às 6h30, 15 para 7, porque nós vamos estar fazendo uma inscrição diretamente no sistema, então para gerar certificados de 4 horas para todos os participantes. Bloco 16, o atual D1. Ai, agora você me pegou. Eu estou acostumada com o bloco 16, né? E lá a gente vai ter a participação, então, das delegadas Ana Silvia, de Florianópolis, que atua na Delegacia de Polícia Civil, né, na área da mulher, e a doutora Honorata, aqui de Itajaí, né? Então vai ser um prazer receber toda a comunidade acadêmica e local. Então tá certo, muito obrigado. A gente recebeu aqui nos nossos estúdios a professora Ana Cláudia Capistrano, que é socióloga e coordenadora do primeiro fórum sobre equidade de gênero aqui da Univale. Professora, muito obrigado pela presença. Obrigada. E o Viva Voz vai ficando por aqui até amanhã. Lembrando que amanhã nós teremos o programa sobre o curso de psicologia da Univale, que comemorou nesse mês de agosto 25 anos de atuação. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.